Leste, não deixe que a umidade alta diminua a durabilidade dos cílios que você faz aí no seu estúdio. Nessa época do ano é muito comum que a umidade ela fique um pouquinho mais alta, mas eu vim trazer algumas dicas para vocês para que você continue tendo a mesma durabilidade nos seus cílios, mesmo agora nessa época mais fria. A primeira dica é que você tenha um higrômetro aí no seu espaço. Se você ainda não tem, você não vai conseguir controlar a umidade que está no seu ambiente. Às vezes a gente pode realmente se confundir, pensar que a umidade está mais alta ou até mais baixa, sendo que realmente a gente só vai ter precisão com esse aparelhozinho aqui. Aqui ele vai medir temperatura e umidade do seu ambiente e aí a partir daí você vai conseguir ter o direcionamento correto, escolher qual a melhor opção para trabalhar no seu dia a dia. A segunda dica é que você utilize o ar-condicionado caso a sua umidade esteja muito acima do ideal para utilizar com a sua cola, que geralmente a partir de 70% de umidade já é considerada uma umidade mais alta, né? Na realidade, a maioria das colas, elas têm um limite até 60% de umidade. Então, você precisa olhar as especificações do seu adesivo, né, da sua cola, para que você consiga trabalhar da melhor forma. A função dry do ar-condicionado, você pode ligar essa função e aí você vai conseguir diminuir um pouco a umidade do ambiente. Então, o ar-condicionado e desumidificadores são os melhores aparelhos para que a gente retire essa alta umidade do nosso espaço. Um bom exemplo é aqui no meu espaço. Assim que eu cheguei, estava 80% de umidade e agora eu liguei o ar-condicionado na função dry e já está 56%. Então, a melhor forma de tirar a umidade, sem dúvidas, é com o ar-condicionado. Terceira dica é para você que às vezes ou não tem ar-condicionado ou precisa fazer atendimento a domicílio e não tem como controlar essa umidade. Você pode utilizar dicas caseiras para diminuir um pouco a umidade do seu ambiente. A primeira que eu vou falar para vocês pode ser até um pouco contraditório, mas abrir a janela ou a porta do seu estúdio faz com que o ar ele renove e tire um pouco dessa concentração alta de umidade aí no seu espaço. Então você pode tentar isso também, abrir a janela se tiver aí no seu estúdio ou a porta, para que realmente esse ar, se estiver muito úmido, ele vai dar uma espalhada, vai dar uma renovada e possivelmente vai dar uma diminuída. Se isso não resolver, você também tem a opção de colocar ou potes com sal grosso, ou arroz, ou até mesmo carvão vegetal ativado. Essas três opções, eles puxam a umidade do seu ambiente. Então, vocês podem colocar em lugares estratégicos, ou até mesmo ali próximo ali do seu atendimento mesmo, para que puxe um pouco mais essa umidade. Essas seriam formas mais caseiras de fazer essa diminuição. E a quarta e última dica, eu vou dar uma aula aqui para vocês de como vocês vão conseguir trabalhar da melhor forma com qualquer adesivo. O ideal é que você realmente escolha adesivos que tenham uma secagem um pouquinho mais lenta. Quando a umidade está um pouquinho mais alta, as colas tendem a ficar mais rápidas. Então, se você já utiliza uma cola que tenha uma secagem muito rápida, você provavelmente vai ter problemas. Isso por quê? Eu vou explicar aqui para vocês agora. Bom, a nossa cola, ela seca com umidade, ela vai secar com a água que está no nosso ambiente. Por isso que quando a umidade ela está tão alta, a cola ela vai acabar secando um pouco mais rápido. Eu vou usar como referência aqui a cola Hero da Sobelli, que ela é uma secagem um pouco mais rápida, ela vai até 1 segundo. E as especificações dela é o seguinte, ela vai funcionar super bem quando o ambiente estiver de 19 a 24 graus, e quando a umidade estiver de 40% a 70% no máximo. Essas são as especificações que tem no site lá da Sobelli. Qual o raciocínio que a gente tem que ter aqui? Se a gente fizer uma regra de 3 simples, não vai funcionar. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Lembra que eu falei que quanto mais alta a umidade, mais rápida a cola vai ser. Então, essa Hero, ela já é uma cola rápida, ela já é uma cola que quando está 70% de umidade, que é o limite dela, ela vai funcionar em 1 segundo. A gente faz uma regra de 3 simples para, por exemplo, ver como funcionaria a nossa cola em 80% de umidade. A regra de 3 simples ficaria assim, ó.
se 70% de umidade a cola vai funcionar em 1 segundo, em 80% de umidade, quantos segundos terá essa cola? Se eu fosse fazer simplesmente ela assim, ficaria o seguinte: 70 vezes x, 70x, 80 vezes 1, 80. Isolando x, daria 80 dividido por 70, e isso daria 1,14. Se a gente for usar a lógica, né, de que quanto mais alta a umidade, mais rápida a cola ela é, isso não faria sentido, porque em 70% de umidade a cola funcionava em 1 segundo e 80% de umidade deu que ela iria funcionar em 1,14. Por isso que a gente não pode fazer uma regra de 3 tradicional, senão isso não vai funcionar. Precisamos fazer uma relação inversamente proporcional. Por isso que nós vamos fazer uma regra de 3 inversa, para estimular aí essa relação aproximada entre a ação da cola e a umidade que está no nosso ambiente. Lembrando que tudo isso a gente está fazendo e você pode modificar aí esse valor, todos esses valores, né, de acordo com a umidade que está aí na embalagem da sua cola e a umidade que está no seu ambiente. Então vai ser o seguinte, ó, primeiro nós vamos colocar a umidade máxima que a sua cola, você vai olhar aí as especificações dela, olhar qual é a umidade máxima, que no caso aqui da Hero é 70%, e a 70% nós sabemos que ela vai funcionar em 1 segundo. Se a sua cola aí tiver 60% no máximo de umidade e o tempo de secagem dela for de 2 a 3 segundos, aqui você colocaria 60 e do outro lado da setinha você iria colocar 2 segundos, porque você vai colocar o menor tempo que estiver nas especificações aí. Se a sua cola, por exemplo, outra dica importante, se ela funciona de 40 a 60%, e a sua cola é de 2 a 3 segundos, vocês precisam entender que ela vai estar agindo a 2 segundos quando a sua umidade estiver 60% e ela vai agir 3 segundos quando a umidade estiver 40%, tá? Só aqui uma dica rápida. Então, se você fosse utilizar aqui, nesse cálculo, a sua cola, você vai olhar o máximo de umidade que está aí nas especificações dela e o menor tempo também. E agora nós queremos, né, aqui no exemplo, saber em quanto tempo ela vai funcionar essa cola Hero a 80% de umidade, que é o que estava aqui na minha sala logo quando eu cheguei hoje pela manhã. Se eu não tivesse modificado a umidade, qual tempo é que a minha cola estaria secando? Aqui nós vamos querer identificar o tempo a 80% de umidade. Então eu vou chamar aqui o tempo que eu quero descobrir de T. Qual o cálculo que a gente vai fazer? Nós não vamos fazer uma regra de 3 simples, como a maioria das pessoas tendem a fazer. Nós vamos fazer a multiplicação de 70 vezes 1. Vamos igualar isso, e 80 vezes T. Que vai ficar o seguinte, ó, 70 vezes 1, 70. 80 vezes T, 80T. Eu vou só inverter aqui para poder isolar o T lá do outro lado, tá? Vamos inverter isso. E vamos isolar esse T, que no caso vai ficar 70 dividido por 80. Aqui, como era uma multiplicação, 80 vezes T, eu vou passar ele lá para o outro lado e ele vai, o que era uma multiplicação, ele vai se tornar uma divisão. Então, 70 dividido por 80, isso vai dar 0,84. E esse seria o real tempo, né, que a minha cola vai funcionar. Se ela funciona em 1 segundo quando está 70% de umidade, se meu ambiente estiver em 80% de umidade, ele vai funcionar 0,8 segundos. Por que isso é tão importante a gente saber? Esse é o tempo que nós vamos ter que, ao passar o fio na cola, né, no seu adesivo, você vai ter esse tempo até chegar no olho da sua cliente. Se passou de 0,8 segundos, com certeza vai dar uma falsa colagem. Então, por que eu fiz todo esse cálculo? Além de mostrar para vocês, né, como funciona, para que vocês consigam fazer aí na casa de vocês,
Mas para dar essa dica, que mesmo que a umidade esteja alta, não deixe de fazer o procedimento. Eu mesmo já trabalhei muito tempo sem ar-condicionado, às vezes atendimento a domicílio, que a gente não consegue muito controlar essa umidade. E mesmo assim eu continuava os procedimentos e continuava tendo uma retenção boa. É só realmente a gente analisar qual o tempo de secagem que está sendo ali no nosso ambiente e trabalhar dessa forma. Se você é iniciante, você vai procurar uma cola um pouquinho mais lenta para que você tenha esse tempo suficiente até chegar. Se a sua cola aí já é de 3, 4 segundos, provavelmente ela está mais rápida, tá de 2 a 1 segundo, dependendo da umidade do seu ambiente. E se você já tem um pouco mais de agilidade, é só realmente ser um pouquinho mais ágil, que você não vai ter nenhum problema aí nessa umidade alta, nesse tempinho mais frio agora. Gostaram? Já vai comentando aqui embaixo para eu saber que você gostou, que ajuda. Coloca aí embaixo se ajudou ou não essa dica aí para vocês. Compartilhe aí com suas amigas lestes, compartilhe aí nos seus stories e até a próxima.